Nós sabemos que a reencarnação é a lei mais justa de Deus. Não, Deus não poderia ser mais justo. Você não tem como provar que Deus é justo melhor do que demonstrando a necessidade da encarnação. Não pode. Porque aquele homem que abusou do escravo, por exemplo, aí ele vem e nasce como escravo, pessoal, por sua vez. Entendeu? Aquele que abusa, ele vai ser abusado. Então, isso sempre através das encarnações. Diga, minha irmã. Por coincidência, eu comecei ontem a ler o livro Céu e Inferno, né? E tem uma passagemzinha aqui que é 2 linhas, por coincidência. Tem assim: em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu, na excelência, com aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante do caminho do progresso. Quer dizer, a reencarnação é uma lei do progresso, né? Sim. Então, assim, é como... Eu penso assim, pode ser até que eu esteja errada. Por exemplo, eu venho numa reencarnação, eu sou altamente individual. Eu evito o mal, mas também eu não pratico o bem, não é? Numa encarnação. Por exemplo, eu sou irmã de caridade, vivo isolada. Eu evito o mal, mas eu não faço o bem. Você está praticando o mal por não fazer o bem, por não praticar o bem. Já é um mal, né? Pois é, tá entendendo? Isso. E outra coisa que tem no livro do Céu e Inferno, ele fala que nas nossas reencarnações, a moral não vem junto. Ela vê a reencarnação por crescimento só moral. Você vê uma reencarnação com crescimento só intelectual. Então, elas não têm um crescimento igual. Assim, não é só encarnação. Tem não. Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Elas podem até vir juntas, mas a intelectual ela se desenvolve mais rápido. A moral ela só vem depois, né? Depois é intelectual, né? A gente só tem crescimento intelectual se a gente tiver a moral. Então, não, é o contrário. A gente pode ter os dois, não, Silamito. Não, nós temos a primeira é a moral, né? A primeira é a intelectual. A intelectual. A intelectual é mais fácil, é o aprendizado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nas primeiras encarnações, pessoal, a gente não pode ainda escolher entre o bem e o mal, porque a gente ainda não desenvolveu a inteligência e não desenvolveu o livre-arbítrio, não desenvolveu ainda o conhecimento de si mesmo. Então é depois de muitas encarnações, centenas de encarnações, que a gente vai desenvolvendo a inteligência e vai aprendendo que somos responsáveis pelos nossos atos. Aí nesse momento é que se inicia o livre-arbítrio. Então você vai começar a decidir e saber que tem responsabilidade naquela sua decisão. Então, a partir daí, então o selvagem, por exemplo, o selvagem ele já começa a desenvolver nosso selvagem atual, né? Estou falando do selvagem primitivo não, aquele primitivo ele vai demorar muito a desenvolver, mas o nosso selvagem atual, os nossos índios, eles já estão no início de responsabilidade, de saber que tem consciência de si mesmo já. Os nossos selvagens já são muito adiantados em relação aos antigos. Diga, Gidelan. Muitas vezes a gente pede, né, para reencarnar. Eu creio que às vezes a gente até implora, né, ou não. Sim. Mas a pergunta é o seguinte: tem situações que a gente não pede para reencarnar. Por exemplo, eu preciso de reencarnar, mas eu não peço. A espiritualidade prepara, agora você vai. Ou não, a gente tem que pedir. Gidelan, normal é você pedir.
Via de regra, não é uma regra, mas via de regra é que o espírito, ele se preocupa com a sua evolução e ele pede. Kardec diz que não viu nenhum espírito lúcido, né, quando ele já se torna lúcido lá na vida espiritual, que não se preocupasse com a sua evolução. Então, com tudo aquilo que diz respeito a ele. Então, ele geralmente é ele que pede. E para isso os bons espíritos preparam ele. Diz, não é agora, vá com calma. Muitos são vexados em querer vir. Aí os espíritos, não vá que você vai voltar a errar. Se prepare primeiro, não tenha pressa. Então, a preparação é sempre muito boa. Agora, alguns endurecidos e muito ignorantes, geralmente são aqueles ignorantes, Gilderlan. Eles vêm de forma, muitas vezes ele vem de forma compulsória por conta da sua ignorância, da necessidade de evoluir. Então além do endurecimento, tem a ignorância. Então eles vêm e depois eles percebem que precisavam daquilo, entendeu? Mas não é regra, isso é uma exceção. Viu, Gilderlan? Certo, aí tem outra pergunta que me fizeram hoje, eu digo, olha, eu não sei de certeza, mas vou perguntar e vou trazer a resposta para vocês. Voltar homem ou mulher, a pessoa escolhe? Como eu não tinha certeza para dar a resposta à pessoa, eu digo, eu vou procurar saber e vou lhe trazer essa resposta. É o seguinte, Gilderlan, não é o sexo que nós escolhemos, é a tarefa que nós temos a desempenhar. Então, pela tarefa que nós precisamos desempenhar para a nossa evolução, pela tarefa, ela que vai dizer que eu preciso vir como homem ou que eu preciso vir como mulher. É essa tarefa que eu tenho a desempenhar que vai dizer que sexo o espírito vai precisar desta feita reencarnar. Portanto, o sexo é uma coisa indiferente para o espírito, né? Na vida espiritual nós prosseguimos com aquela aparência física que tivemos na última existência. Mas numa nova encarnação nós podemos retornar numa outra condição feminina ou masculina, entendeu, meu irmão? É a tarefa que temos a desempenhar. Eu preciso voltar a amar 2, 3 espíritos. E a melhor maneira de eu fazer isso será através de quê? De sendo mãe deles. Aí eu venho como mulher para receber aqueles filhos. Tá entendendo? Agora, se não for uma necessidade tão premente nesse tipo que eu estou falando aí, é uma coisa diferente, eu posso vir como homem para proteger. Eu vou vir como homem para ser a força daquele lar, aquele que vai sustentar o lar através da sua profissão, através das condições que só as condições másculas vão dar. Aí eu nasço como homem. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Carlinha. Durante uma primeira explanação, acho que do primeiro texto que o senhor fez, a gente meio que escutou algo sobre esses espíritos errantes, né, que estão aqui encarnados, passando por dores, por sofrimento, por ações da leis do humano. E se por acaso, ainda encarnados, esses espíritos forem tocados, né, ao sentimento, ao arrependimento, como é que a gente pode tratar? Porque quando a gente desencarna, a gente também passa por essa situação, até a gente perceber que precisa sentir, né, e melhorar-se, e acordar, sei lá, assim, para a erraticidade. E se encarnado, a pessoa percebeu os erros dele. Eu não sei se eu consegui formular bem a pergunta. Carlinha, fecha o teu aí agora, que a do Sulamita tá falando. Para não tá dando. Diga, Sulamita. Carla, eu vou responder a pergunta que você está fazendo, Joãozinho. Responda. Aí o João, certo? Eu tenho um filho chamado Aloísio. Ele foi um péssimo filho. Ele roubou, ele matou, ele foi preso. Ele usava muita droga, passava droga. E ele cresceu. Hoje ele é um grande espírita. Mas ele é consciente e vai ter várias encarnações dolorosas.
Olha não aí. sei se todo o conhecimento que ele tem, todo dia ele mandou uma mensagem belíssima para mim. Eu não sei se ele tem tão profundo da doutrina espírita, certo? Ele vive para ajudar o próximo. Muito bem, dona Sulamita. Então deixa eu falar aqui. Ele é consciente, como ele me diz, que vai ter reencarnações dolorosas. Mas ele está fazendo para se melhorar, para as reencarnações ser leve. Ele é consciente. Carlinha, tu percebeu aí o que a dona Sulamita quis dizer, né? Ela quis dizer o seguinte, que o espírito, não só quando ele desencarna, ele se arrepende, como ele pode se arrepender agora mesmo, ainda na vida atual, entendeu? Quanto mais cedo ele se arrepende dos seus erros, quanto mais cedo ele percebe que não está no bom caminho e quer mudar, melhor para ele, entendeu? Então não existe lugar, se é aqui ou se é lá, não. Quanto mais cedo ele se apercebe que está caminhando errado e quer voltar para o bom caminho, melhor. Entendeu, meu irmão? Opa, boa noite. Boa noite, meu irmão. Vou tentar aqui ver se eu consigo fazer a pergunta. Tente, meu irmão. Todos nós que estamos aqui já estivemos por várias vezes na erraticidade, né? Sim. Então, é assim, então a gente tem a consciência de que existe Deus, que existe tudo isso no universo, né? Aí a pergunta seria, o porquê que ainda nasce tanto ateu, incrédulo e gente ruim mesmo? Assim, né, que se já estiveram lá, já sabem de todas as leis, né? Ou essa memória apaga total mesmo e... Isso. Exatamente, Alexandre. Você já está no caminho da sua resposta já. É porque memória apaga. A memória apaga, meu irmão. E outra coisa, o orgulho é que faz o homem dizer que não acredita em Deus. Entendeu, meu irmão? São dois motivos que fazem o homem dizer que não acredita em Deus. Fazem ele ficar materialista. Um é o orgulho. O orgulho porque ele não admite nada acima daquilo que a sua inteligência consiga entender. Como ele não consegue entender como é que se deu a criação, por que é que existe o sofrimento, por que é que uns são felizes aparentemente, outros não. Então, porque ele não consegue entender isso, ele começa ele se torna, por orgulho, ele diz que não existe Deus. Ele se revolta. E você se endivida muito com a lei quando você prega que não existe Deus, né? É uma semente que você planta que você vai pagar caro por isso. Então, o outro materialista que existe é aquele por falta de coisa melhor. Ele chegou lá na igreja e disseram que certas coisas que ele achou aquilo muito fantástico. Ele, não, mas por quê? Não pode ser assim. Então, como não explicaram para ele suas dúvidas, ele prefere não ter fé. Ele diz, não, eu não tenho fé nisso aí que o padre falou, nisso que o pastor falou. Aí ele prefere ser materialista. Mas essa é uma questão de falta de oportunidade de conversar com alguém que faça a seguinte pergunta a ele. Meu irmão, me diga uma coisa. Você acredita, você é materialista? Sou. Mas você acredita que existe alguma coisa em você, quando você morrer, alguma coisa vai continuar? Ele diz, eu acredito que vai continuar alguma coisa. Então pronto. Se ele disser isso, aí você já tem uma base para começar a conversar com ele sobre a continuidade da vida. Se ele falar que acredita. Se ele disser que não tem, então não adianta você conversar com ele. Agora, pessoas revoltadas, como você falou, pessoas más, são espíritos endurecidos que retornam ao planeta pedindo nova chance, meu irmão Alexandre, pedindo nova chance para se recuperar do mal que praticou. Só que eles não se prepararam adequadamente o suficiente. E quando vem, chega um momento que ele não suporta aquela prova e aquela vontade de praticar o mal é muito forte ainda no homem velho que existe nele, como espírito. E aí ele começa a praticar o mal de novo, Alexandre. É desse jeito. Kardec nos conta, eu não sei se é lá no livro Céu e Inferno, eu não me lembro agora, mas aí conta uma história
ou é na Revista Espírita, conta a história de um garoto que ele reencarna. É um espírito que vem pedindo a oportunidade para evoluir. E ele pede para reencarnar na civilização. Veja bem, Alexandre. Reencarnar na civilização. Aí ele reencarna. E ele é um garoto, mais ou menos de 10 anos de idade, nessa faixa aí, 10 a 12 anos. E ele está brincando com 3, 4 amiguinhos. E ele inventa uma brincadeira. Ele cria na cabeça dele uma ideia de mandar os meninos entrarem num baú. E os meninos entram no baú. Um baú do tamanho mais ou menos grande. Os meninos entram no baú. E ele fica lá de fora. Ele tampa o baú. E ele fecha. Ele fecha o baú. E ele sai dali. E somente depois de muito tempo é que vão encontrar as crianças mortas ali no baú. Entendeu? Então, esse espírito demonstrou que falhou na sua missão. Ele queria passar por essa prova de ter vontade de voltar a fazer o mal e superar essa vontade, mas ele não consegue, ele não conseguiu e voltou a praticar aquilo. Então, são esses espíritos que ainda estão no nosso mundo, Alexandre, e não conseguem se melhorar. É dado nova chance, mas ele não suporta aquela vontade que ele tem. É como está lá no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. É um dos livros que não é considerado obra básica, porque ele veio depois da morte de Kardec. Mas Obras Póstumas é muito bom da gente ler. São os escritos que Kardec deixou. Então conta a seguinte história. O cara, ele era ladrão e assassino. Aí ele chega na vida espiritual, percebe o tamanho dos erros que cometeu, prepara-se para voltar e pede para não ser mais assassino. Então ele não pede para não ser ladrão, ele pede para superar um dos defeitos, que era muito forte, que era de matar as pessoas. Aí ele vem, ele reencarna, e aí então ele tem vontade de matar alguém em determinados momentos, onde vem as provas, né, para ele, aquele momento, vem aquela provação, mas ele se controla e não mata a pessoa, ele não mata. Mas ele ainda enfia a mão no alheio ainda, né? Ele ainda rouba, porque era um defeito que ele tinha também, era outro defeito. Desse daí ele não prometeu se melhorar, não. Volta à vida espiritual, sofre as consequências do seu erro. Quer dizer, as consequências, ele percebe o erro que cometeu, continua cometendo, né? Roubando, mas não mais matou. Aí ele pede nova prova, agora para também não matar, ou não roubar. Aí ele vem, tem vontade de roubar, mas ele tem medo de fazer aquilo porque ele foi duramente castigado. Aconteceu alguma coisa com ele, tanto para matar, ele tinha sido castigado já e ele não quer mais fazer isso, né? Ele já tinha superado na vida anterior. E agora ele vem para superar a vontade de roubar. Então quando vem aquela intuição de vontade de roubar, ele diz, não vou roubar. E não rouba. Então ele superou as duas condições, os dois defeitos que ele tinha. Aí ele nasce agora como um homem de bem. Olha só, ele vai ser um homem de bem, porque ele já perdeu essas vontades de praticar esse erro, dois erros que ele possuía, que eram muito fortes. E aí ele se torna um homem de bem. Então o homem de bem de hoje, ele superou seus erros. Primeiramente, eu tenho a vontade de fazer e continuo fazendo. Então o mal ainda existe em plenitude em mim. Depois eu volto, eu tenho a vontade de fazer, mas eu não faço. Então ali eu estou em caminho de melhorar-me, porque tenho a vontade, mas não faço mais. E depois eu venho e nem faço mais, nem tenho sequer mais a vontade, e aquilo não faz parte de mim como espírito. Eu não tenho mais a tentação. Então eu já consegui superar aqueles defeitos num
você ainda está cometendo erro. No outro, você está em vias de progresso. E no outro, você conseguiu superar, você atingiu o progresso daqueles defeitos. Entendeu aí, meu irmão? Então é assim que a gente cresce. Eu já dei até palestra sobre esse assunto, baseado no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Tem muitas histórias bacanas ali. Beleza, Alexandre? Valeu, então. Deu para entender, legal, deu para esclarecer as dúvidas. Obrigado, meu Obrigado irmão. aí, Júnior. Obrigado a você. Então, pessoal, vamos hoje pedir... Diga, Andréia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma pergunta. Esse espírito que progrediu, então ele não reencarna mais? Ótima pergunta. Quando ele atinge a evolução que o planeta, aquele planeta que ele está reencarnando, né, digamos a Terra, quando ele atinge aquela evolução que aquele planeta poderia lhe dar, que pode ser exatamente nesses defeitos que ele tinha, ele já não precisa mais voltar a esse mundo. Ele já vai encarnar em um outro, entendeu, minha irmã? Porque não há necessidade. Só há necessidade quando ele ainda tem débitos com o mundo, quando ele ainda tem que resgatar e expiar, entendeu? E para isso as provas ajudam muito, né? Muitas vezes o espírito pode voltar, André, pedindo provas que façam ele crescer mais rápido. Aí ele vem, ele às vezes pede uma prova para ajudar uma coletividade, né? Para ajudar a um grupo de espíritos, uma família, né? Ele pede para encarnar naquele grupo de espíritos ainda atrasados para se dedicar no auxílio deles. Ele não precisava daquilo, mas ele quer aquilo como prova para crescer mais rápido. Então eu reencarno também, não só para espiar, eu reencarno só para provar e evoluir mais rápido. Aí eu dou um passo mais rápido na minha evolução quando eu peço provas duras. Entendeu, André? Entendi, sim. Obrigada. De nada.